Então, por que que se tornou uma variante de preocupação? Eu acho que tem muita relação com tudo isso que eu falei, beleza? Mas o que realmente está no relatório, a OMS sempre solta um relatório semanal, pessoal. Eu leio toda semana para ver o que está acontecendo com o mundo, porque a gente tem que ver a pandemia como algo global. Não adianta a gente olhar só para o Brasil, porque às vezes aconteceu uma coisa lá no Peru, a gente tem que ficar sabendo, tá? Então, o que realmente fez a OMS classificar a variante Ômicron como uma variante de preocupação e assustou o mundo, assustou o mercado financeiro, assustou quem tem criptomoeda aí, assustou todo mundo, né, que normalmente estava otimista, até os mais otimistas ficaram pessimistas, foi a questão de 51 mutações. Essa questão desse mistério do surgimento, o que traz para nós à tona uma realidade que já é muito conhecida pelos cientistas, que é, nós vamos ter que conviver com esse vírus. O vírus vai circular em animais e, de repente, daqui 3 anos vai surgir uma variante com 200 mutações diferentes, porque ela circulou em morcegos lá no Laos, e aí uma pessoa foi lá e foi infectada, entendeu? Estou citando um exemplo aqui que pode acontecer, não que isso vá acontecer, mas é algo que a gente tem que se preparar. Como é que se lida com isso? Vacina, redução de mortalidade, tranquilidade, vírus não se transmite por superfície. Já falei isso aqui várias vezes, esse vírus aí não transmite por superfície, não tem evidência suficiente para a gente ficar lavando a mão, ficar louco com ai, peguei o vírus, minha roupa, não sei o que. A gente já sabe que não é assim. A gente tem que usar máscara, tá? Enquanto a mortalidade do vírus estiver em níveis acima de ali 30 óbitos por dia, que seria o esperado para a Covid, considerando a transmissão do vírus, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Tá? Então, o nosso objetivo, falei isso umas 2 ou 3 lives para trás aí, é bater ali em torno dos 20 a 30 óbitos diários, porque seria o número esperado, que é o endêmico, é quando a Covid vai se tornar uma endemia, né? Ela vai ser como qualquer outra doença respiratória. Não dá para zerar o número de mortes de Covid. Eu acho que isso é meio impossível considerando o tamanho do Brasil, tá, gente? É, mas hoje a gente tem algumas mortes de H1N1 por dia, por exemplo, no Brasil. A gente tem morte por dengue, por outras doenças que são consideradas endemias, e a gente convive com elas. A gente vai chegar nesse momento, eu acho que vamos chegar sim, temos que trabalhar para isso, coisa que a gente não está fazendo direito. Então, o fato dela ter essas 51 mutações assustou o mundo. Tá? Ela pode ter surgido, então, de todos esses animais aí, ela pode ter surgido em um ambiente de baixa vacinação. Mas essas mutações estão relacionadas a maior transmissibilidade, redução de neutralização de anticorpos. A gente não tem todos os dados sobre isso, mas sugere que sim, teremos. E pode ser um resultado péssimo, tá, gente? Isso é uma coisa que os cientistas já estão trabalhando com essa hipótese. E aqui dentro da divulgação científica, a gente conversa muito, né, sobre como comunicar essas informações para vocês. Então, tem todo um manual de comunicação de informações sensíveis. E pode ser que nas próximas semanas, olhem isso que eu vou falar, nas próximas semanas pode ser que a redução da neutralização seja muito grande. Porque, voltem aqui, a variante Ômicron, ela tem muita mutação na região onde os anticorpos neutralizam o vírus. Então, a queda de neutralização pode ser muito forte. Só que isso não significa queda de imunidade. Eu vou explicar para vocês em detalhes porque a gente não deve ter pânico com isso. Então, se realmente isso acontecer, já se preparem para todos os jornais falando que a variante Ômicron escapou das vacinas e nós vamos ter que nos vacinar e tal. Não significa isso. Eu já estou preparando, assim, já estou me preparando para responder um milhão de perguntas sobre isso. E sendo bem sincero para vocês, isso não me preocupa, faz parte do processo de desenvolvimento de vacinas e convivência com o vírus. A gente tem maior transmissibilidade, redução de neutralização de anticorpo e essa capacidade de reinfecção que está começando a ser evidente. Cada variante tem uma característica. Parece que a dessa é a reinfecção que está muito forte, tá? Risco global de novos surtos de Covid foi uma das justificativas da OMS. E lembrar a vocês que todas as evidências são preliminares. É a primeira vez, eu acompanho o trabalho da OMS desde o início da pandemia, já desde antes, né? Trabalho com isso. É a primeira vez que eu tenho visto a OMS tomar decisões muito rápido. Tá? Eu achei que a OMS, normalmente ela demora mais, ela avalia mais os dados. Dessa vez ela tomou a decisão de classificar como variante de preocupação com dados preliminares. Por isso que assusta muita gente, porque se ela tinha o costume de esperar várias evidências e agora ela toma com evidências preliminares, as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, ela considerou que era suficiente e classificou então como variante de preocupação, assustando todo mundo. O relatório completo está na descrição, se você tiver interesse. Está em inglês, mas dá para entender muito tranquilo. É só você jogar num tradutor aí que todo mundo tem acesso. Então, considerando todo esse risco global, né,
É esperado que a variante Ômicron já esteja circulando em todos os países do mundo, porque é sempre assim. Quando eu peço, o pessoal que viu a mensagem no Twitter que eu mandei, né? Eu falei, detectou a variante na África do Sul, tem que fechar fronteiras imediatamente. Eu não queria dizer que tem que fechar fronteira para a África do Sul. O que eu chamo de fechar fronteiras é o que a Austrália faz. Fechar fronteiras, gente, o Japão fez isso também. Fechar fronteiras é fechar para qualquer viajante. Ele tem que apresentar passaporte sanitário e ele tem que ficar em quarentena, pô. Ele chegou no Brasil numa iminência de um novo surto sanitário, ele tem que ficar em quarentena. A gente não pode deixar essas pessoas circularem livremente, senão vai acontecer atrás de. Gente, falou assim: detectou 5 casos no Brasil. Hoje teve uma notícia, né? Tá atualizando, daqui a pouco amanhã é 10, depois é 20, depois é só Ômicron. Por quê? Porque o vírus está entrando livremente no país. Eu acho que o pior erro de todos é não cobrar o passaporte sanitário. Porque o passaporte sanitário, apesar de a gente ter vários questionamentos aí se a vacinação deve ser obrigatória ou não, do ponto de vista de segurança nacional, é muito arriscado você deixar uma pessoa entrar no país sem vacina. Primeiro que é uma pessoa que ela não tem consequências dos seus atos, porque ela está ali ela não tomou vacina para viajar, então ela está se expondo num ambiente desconhecido, ela está se expondo a um vírus letal num ambiente desconhecido, e segundo que você gera um risco sanitário para sua própria população. Então você não está nem pensando na população. Então realmente é um erro. Pedir fechamento de fronteira significa isso. É fazer um negócio sério. Não é um negócio assim, meia boca, que deixa o povo entrar e tal, entendeu? E aí, pessoal, essa questão da reinfecção, tá? Olhem só, por que essa variante preocupou a OMS e o mundo? Olha aqui. Essa aqui, gente, é de novo a curva da África do Sul, tá? E aqui a gente tem a terceira onda da África do Sul, que foi causada pela Delta. E a gente está vendo uma nova onda subindo aqui, tá? É um movimento que está no início. Mas vejam onde ela está em relação à onda que foi causada pela Delta, ok? Aqui o segundo gráfico mostra a quantidade de pessoas que já tiveram Covid e, portanto, estão suscetíveis a uma reinfecção. Então, se você tem uma nova onda, quanto mais gente pegou o vírus, mais gente vai estar suscetível à infecção. E aqui no C, a gente tem as reinfecções. Então, vejam aqui. Não tem ninguém na primeira onda, obviamente, porque ninguém pegou Covid 2 vezes, porque era a primeira onda. Na segunda onda, você tem algumas reinfecções. Na terceira onda, você tem mais reinfecções. E agora vejam onde estão as reinfecções, ou seja, pessoas que já tiveram Covid e estão com Covid de novo. Só que o problema é que essa onda de reinfecções, ela está atingindo praticamente os níveis de reinfecções da onda da Delta, com o nível de casos lá embaixo. Então isso aqui preocupa, isso aqui foi um dos dados que a OMS até referencia nos relatórios deles epidemiológicos, tá? Tá em pré-print ainda, né? Tem que ser validado por especialistas da área, mas isso é bom falar. Então a gente tem uma taxa de reinfecção com o vírus ainda com poucos casos. Então a grande maioria das pessoas que pegaram o vírus estão reinfectando. Isso é muito preocupante, porque você tem pessoas ali suscetíveis a pegar o vírus. A gente não sabe qual é a resposta imunológica, se ela vai ser pior, se ela vai ser melhor, tá? E por que deve estar acontecendo isso? Porque essa variante tem muitas mutações na região onde o anticorpo se liga para neutralizar a entrada do vírus, entendeu? Então, realmente é um problema.